Amado Pai, mais uma vez, o convite a facilitarmos, a direcionarmos um tema como esse, nos é ofertado e nós nos dispusemos e abraçamos. Nessa noite, pedimos que pensem muito em vocês, nas posturas do dia a dia e como indivíduos que vivem, que angariam sentimentos e emoções que possam lapidá-los da melhor forma possível, mas tentando sempre se sintonizar com a energia maior, que é refletida por Jesus e que vem do Pai. Mestre Jesus, Mãe Maria, todos os trabalhadores, nos proteja, nos oriente. Que assim seja. Tudo bem, gente? Vocês conseguem me escutar? Todo mundo está assim, tranquilo em relação ao que eu estou falando, né? Então, olha só. Vamos começar da seguinte maneira. Primeiro, a gente tem que perceber o título desse bate-papo. Olha que interessante. Mediunidade em nossas ações. Então, a gente começa da seguinte maneira. Como é que nós aplicamos essa tal mediunidade nas nossas ações? E pediria eu um tempinho para vocês entenderem a nossa introdução e o nosso direcionamento. Depois de uns 15 minutinhos, 20 minutinhos, comecem a perguntar à vontade. Mas quando o direcionamento ele fica melhor entendido, as perguntas ficam melhores direcionadas e o aproveitamento também. Não que as perguntas sejam inválidas, mas hoje a preocupação de estar transmitindo essas falas para vocês parte do princípio, parte da origem de vocês. Parte da origem de vocês como médiuns, se aceitam a palavra médium, porque algumas pessoas talvez não aceitem a palavra médium, dado a outras denominações religiosas e que talvez estejam assistindo essa palestra. Tá bom? Mas eu vou me utilizar da palavra médium, pois estamos numa casa cristã. E, como estamos numa casa cristã, mediunidade em nossas ações. Lembrando que nós não vamos supervalorizar aqui tipos de mediunidade. A gente não quer discutir a mediunidade a nível de quem consegue psicografar, quem consegue fazer movimentos físicos, ou seja, mesas girantes. Esse não é o nosso objetivo. A gente não vai discutir qual é o tipo de mediunidade que cada um de nós temos, ou que cada um de nós portamos, porque é muito complicado essa discussão. Porque, como a gente viu na palestra passada, uma vez nos dedicando ao estudo e ao treino, e também, olha o que eu falei, estudo e prática, podemos desenvolver algumas habilidades mediúnicas. Então, fica complicado a gente focar em um tipo de mediunidade. Esse não é o nosso objetivo da palestra de hoje. Nosso objetivo é trazer, talvez, para vocês, eu vou ousar falar dessa forma, uma proposta nova em cima do que vocês já conhecem. Porque a grande preocupação, quando se fala de mediunidade, aqui, nessa casa, em outras casas, ou quando se fala, casas espíritas, né? Cristãs espíritas, ou quando se fala de poder de revelação, Espírito Santo, que se manifesta também em outras denominações, a nossa grande preocupação é a seguinte: ficamos discutindo demais os tipos de mediunidade e esquecemos, sim, de entendermos que todos nós estamos no meio e somos, sim, e a gente vai concluir isso no final, médiuns. Em grau maior ou em grau menor. Médios somos. Por uma pequena influenciação, por uma pequena, quando eu digo influenciação, entendam bem, por uma pequena intuição, e existem alguns aqui que têm algumas
propriedades mediúnicas um pouco mais desenvolvidas. Mas eu não quero ficar discutindo tipos de mediunidade como a gente veio trazer para vocês. A gente veio trazer uma proposta um pouco ousada. E a gente pede que vocês acompanhem a gente. Porque muitos dos senhores, das senhoras, das moças, dos moços, dos rapazes, das meninas, como queiram se enquadrar nesses termos, quando escutam falar de mediunidade ou fenômenos não naturais que cercam vocês, têm até medo. Mas, de coração, o medo não apetece. O que apetece? Primeiro é o entendimento, depois o esclarecimento e a postura com ação, com prática. Por isso que o nosso grande medo sempre é focado em nós nos dedicarmos obrigatoriamente ao conhecimento teórico e nos esquecermos das práticas. Por quê? O conhecimento teórico nos traz, como a gente mesmo está falando, o conhecimento. E as práticas consolidam tudo que nós precisamos em termos, tudo que nós ouvimos em termos de conhecimento, consolidando-se, então, em ação modificada, em aprendizado. E, como a gente veio aqui para provocar um pouquinho vocês, só um pouquinho, a gente gostaria de trazer o conceito de mediunidade bem interessante, que não vai divergir em momento algum do que a nossa amiga na palestra passada trouxe. O único ponto de divergência é que a gente vai aplicar esse conceito para vocês. Esqueçam os outros. Esqueçam os tipos de mediunidade. E entendamos que sim, somos médiuns. Mesmo para aqueles amigos da fraternidade que se julgam pedras. Mesmo para aqueles. E a palavra mediunidade foi proposta por Kardec. E muitos de vocês, às vezes, falam que Kardec, por ele não ter capacidade de psicofonia, psicografia, isso é relatado em alguns livros, por ele não ter capacidade de evidência, ele não foi médium. Mas se existe um médium que decodificou, que auxiliou na formatação do espiritismo, foi este ser, foi este homem. Então, sim, ele é médium dentro daquilo que a gente vai discutir. Porque, olha só, gente, o conceito que eu venho trazer talvez seja um novo dentro de um velho que vocês já conhecem. Mas, às vezes, vocês se esquecem. E esse novo dentro de um velho parte do princípio de que isso é uma ideia minha, tá bom, gente? Que a gente está trazendo para você. Que mediunidade simplesmente representa o intercâmbio. O intercâmbio de ideias, o intercâmbio de sentimentos. E aí, quando eu falo intercâmbio de ideias, o intercâmbio de sentimentos, sentimentos esses que vão desde o amor até mesmo o pessimismo. E outros mais que a gente aqui não vai denominar. Mas o intercâmbio, essa troca. E uma troca, a gente pode falar assim, que vai acontecer entre criaturas. Olha que interessante. Eu sei que vocês devem estar falando assim, nossa, troca entre criaturas? Troca entre criaturas. Porque muitos de vocês acham que essa mediunidade, ela se resume à capacidade que uma pessoa tem de trazer mensagens do mundo espiritual. Como a gente já havia falado, incorporar, psicografar, falar. Mas a gente está falando agora que mediunidade é troca entre criaturas. Criaturas essas que podem estar encarnadas ou não. Olha que interessante. Criaturas essas que podem estar encarnadas ou não. Ah, mas Fred, criaturas essas que podem estar encarnadas ou não? Explico. Pensa junto comigo. Somos espíritos encarnados. Mesmo se não fôssemos espíritos encarnados, seremos espíritos
que tem capacidade de raciocínio provido de inteligência. Até aqui tudo bem? Espíritos providos de inteligência. A inteligência nos move, nos possibilita ação. E aí existe aquela palavrinha, aquele termo conjugado chamado de livre-arbítrio, que eu aqui não vou discutir, porque livre-arbítrio dá toda uma nova palestra. E em cima, e aí eu vou ter que falar desse jeito, tá, gente? Em cima das várias encarnações pelas quais passamos. E nessa encarnação, agimos, ou seja, temos um ato de ação. É lógico que nós não nos resumimos só à ação. A nossa ação corresponde a uma reação do próximo. Então, nada que fazemos sozinho. Mas agimos, e em cima dessas ações, colhemos os frutos dela. Não podemos deixar de nos responsabilizarmos por esses frutos, por essa colheita, que conhecemos com o nome de reação. E o mais engraçado é que nós temos uma capacidade interessante de, quando se trata de nós, pensarmos só que nós agimos, que vão haver reações. Mas quando uma pessoa reage, do ponto de vista seu, ela está agindo. Então, forma-se um ciclo. A sua ação provoca uma reação na pessoa. E a reação da pessoa é uma ação que vai provocar uma reação em você. Isso faz com que você, como indivíduo, ao longo de várias encarnações, e também nessa, porque eu nem estou preocupado muito com encarnações passadas, angarie, sim, sentimentos. Angarie, sim, emoções. Olha que interessante. Vocês já pararam para pensar que todas as ações vividas por vocês no dia a dia, no cotidiano, a cada minuto, a cada dia, a cada mês, a cada ano, são representadas por ações que vocês praticam, como eu também pratico, e que trazem reações até vocês, mas que, do ponto de vista, essas reações, para aquele que fez, são ações, e que vocês, quando fazem alguma coisa, recebem em troca as respostas daquilo que vocês fizeram, e que vocês nunca agem sozinhos, vocês agem com vocês e com uma coletividade? Tem uma pergunta aqui que eu gostaria que o Fred voltasse um pouquinho atrás para responder, porque talvez isso faça diferença no desenrolar do que ele está trazendo. Eu posso fazer a pergunta, Fred? Pode. A pergunta é a seguinte: criaturas, posso entender como não somente humanos têm esse intercâmbio? Olha que legal. Foi até bom essa pergunta acontecer. Essa palavra criaturas, você pode entender como sendo os humanos encarnados, os humanos não encarnados e toda uma humanidade, não necessariamente só os humanos presentes nesse orbe. Pode sim, sem problema nenhum. Tá bom? Porque a pergunta foi pontual, então eu estou respondendo de maneira pontual. Tá bom? Ficou entendido, Adriana? Caso não... Posso? Deixa eu só falar uma coisa. Eu acho que essa pergunta dessa questão de criatura, será que é só essa criatura espiritual, né, material, ou a pessoa também quis entender se existe os animais ou as outras criaturas além do espiritual humano e do espiritual... seria isso? Será, Roseli? Isso não ficou claro, não. Eu fiz a pergunta exatamente como ela foi escrita. Se o Fred achar que deve esclarecer, então, eu acho que ele pode fazê-lo, né? Vamos determinar como antes já havia feito. Quando eu me referi a criaturas, essas criaturas se referem no que diz respeito à humanidade. Seja ela a humanidade desse orbe, homens encarnados ou não, seja ela de outros orbes. A gente não vai trabalhar com outras criaturas de outros reinos. Tá bom? Quer dizer, a gente não vai trabalhar com outras criaturas, animais, vegetais, a gente não vai entrar nesse contexto. Sempre desse orbe e de outros, mais voltado para esse orbe. Espíritos encarnados e desencarnados. Tá bom? Fala, Adriana.
Pode falar, Lina. Você não vai falar sobre essas criaturas porque você está fazendo menção à inteligência e livre-arbítrio, não é isso? A inteligência e o Por livre-arbítrio. isso que você não vai fazer menção aos animais, Justamente. exatamente por causa disso, né? Tá. Justamente por causa disso. Por isso Entendi. eu estar afirmando humanidade, desse órgão, encarnado e desencarnado. É só para ficar um pouquinho mais claro, né? Porque, desculpa, quando eu falo criatura, eu devia ter falado indivíduos encarnados ou desencarnados, mas o termo criatura pende para essa direção. Pode falar, desculpa. A minha pergunta é a seguinte. Em um determinado momento, você fez uma afirmativa do tipo que quando nós agimos, a nossa reação, normalmente, ela vem do outro. Só que você não usou a palavra normalmente, né? Você falou que acaba vindo de uma outra pessoa. E aí, eu fiquei me questionando, acredito eu que você falou dentro do assunto, mas eu fiquei me questionando que muitas vezes, quando nós agimos, nós podemos receber a reação da vida, não vindo só do outro ser humano, não vindo só de uma reação alheia, né? Sim. Então, eu só queria que você pudesse colocar um pouquinho mais claro isso para mim. Eu vou colocar, mas lembra que quando a gente estava falando, a gente falou que a reação pode vir do outro e até a própria vida ela lhe fornece respostas sobre a sua conduta de ação. E a gente vai colocar isso daí sobre as suas ações. E a gente vai colocar isso também mais claro lá na frente, pode ser? E aí, olha só, vou continuar só mais um pouquinho. E aí, olha só. Então, chegamos à conclusão dessas criaturas, que são os indivíduos encarnados ou desencarnados, que a mediunidade representa esse intercâmbio, que durante as nossas ações, nós colhemos esses frutos, entre aspas, das nossas ações. E esses frutos das nossas ações vão ser analisados por nós, ok? Ou seja, como essas ações vão ser interpretadas por nós, e o que nós cultivamos em detrimento àquilo que fazemos, depende única e exclusivamente de nós. Ok? Ou seja, agimos por meio da inteligência e também utilizando do nosso livre-arbítrio. E a interpretação dessas ações, se elas foram boas ou não tão boas, dependem única e exclusivamente de nós. Ok? E presta atenção, gente. A partir do momento que a gente é constituído por essa gama de sentimentos, por essa gama de emoções, a gente tem que entender que, uma vez envolvido por essa gama de sentimentos e emoções, fundamentado em cima das nossas ações, fundamentado em cima das nossas escolhas deliberadas e muitas vezes racionais, nós acabamos assumindo um padrão de energia. Acabamos assumindo um padrão vibracional. E esse padrão vibracional que nós assumimos é o que fala quem nós somos. Exemplo. E aí entra em cima daquilo que a Adriana falou. Exemplo. Sou uma pessoa que durante meus relacionamentos, sempre que as respostas não chegam do jeito que eu quero, eu ajo com muita raiva e com muita rebeldia. Eu alimento esses sentimentos mediante as respostas contraditórias que o outro me traz ou que a vida me traz. Legal, Adriano? E se eu alimento esses padrões de sentimentos, de emoções, de contradição, de raiva, de angústia, em cima das respostas que eu gostaria de receber, mas que eu recebi de forma necessária e útil, alimentando essas emoções, eu acabo tendo um padrão vibracional. É como se a gente emitisse raios. É como se nós fôssemos um radinho sintonizado numa frequência X. Ok para isso? E é justamente essa frequência que fala quem nós somos. Olha que interessante. Uma vez
cultivando esses sentimentos que nos cercam, em detrimento as respostas que chegam até nós, de um outro, ou até mesmo da vida, porque ela é extremamente dinâmica. Raiva, ódio, rancor. Assumimos um padrão vibracional e, em cima desse padrão vibracional, nós emitimos esse padrão vibracional e essa energia. E esse padrão vibracional, essa energia, nos caracteriza. Levando-se, já vi, Roseli, levando-se em consideração que estamos imersos num meio social, unido a várias outras pessoas, a pergunta que eu vou fazer, que eu não quero que vocês respondam, é: com quem vocês acham que nós vamos nos identificar? A partir do momento que vibramos dessa forma, nesse contexto que estamos falando. Então, a pergunta não é para vocês responderem, porque eu vou lançar a pergunta e vou deixar a Roseli fazer as perguntas, até uma complementação. A partir do momento que as respostas que chegam para nós da vida e dos outros não são aquelas que nós queremos, mas são aquelas que são úteis e necessárias para a nossa vida, e nós movimentamos sentimentos, vamos botar assim, emoções não tão boas, passamos a vibrar nesse grupo de sentimentos e somos caracterizados por ele. A pergunta é: se somos caracterizados por todas essas escolhas que fizemos para nós, na lida com os nossos sentimentos, com quem achamos que vamos nos identificar? A pergunta é essa, eu paro aqui e vou para a Roseli. Roseli. Eu só tenho uma pergunta por enquanto, Fred. Pode fazer. Mas eu acho que ela dá para você explorar um pouco dentro dessa parte energética aí que você está falando, né? É uma pergunta da Ilonka. A Ilonka está perguntando se essas trocas, elas são realizadas só pelos médiuns de trabalho ou por qualquer médium. Olha que interessante. É aí que entra a nossa palestra. Se essas trocas são realizadas por qualquer médium, você pode repetir a pergunta para mim? Muito boa essa pergunta. Essas trocas são realizadas só pelos médiuns de trabalho ou por qualquer médium? Essas trocas são realizadas por todos os indivíduos que estão encarnados e pelos indivíduos que não estão encarnados. É aí que entra a nossa fala. Todos nós estamos inseridos no meio. E nós somos a formação dos nossos sentimentos. Se somos a formação dos nossos sentimentos, seria até ruim falar que médiuns e não médiuns não alimentam esses sentimentos, não priorizam esses sentimentos. Então, quando se fala de sentimento, perde até um pouco em sentido a palavra médium, quando se fala de sentimento, porque todos nós somos uma gênese desses sentimentos e dessas emoções. E, em cima daquela pergunta que a gente fez para vocês, se eu alimento emoções não tão legais, se eu alimento sentimentos não tão legais, e eu vibro retroalimentando. O que significa dizer retroalimentar, gente? Sempre está alimentando aquele sentimento, uma vez atrás do outro. O que vocês acham? Qual seria a resposta, que eu não quero que vocês respondam, porque eu não posso ter vocês respondendo, eu quero vocês perguntando, mas respondendo não. Qual seria a resposta, não me respondam, em detrimento a quem pode se aproximar de vocês? Não só indivíduos encarnados, como espíritos, como até mesmo ondas de energia, que, na verdade, são ondas de sentimento. Se você alimenta esses sentimentos que nós estamos falando agora, quem te identifica são justamente os mesmos indivíduos que estão na mesma frequência. Olha que interessante. É o nosso agir, é o nosso proceder, é a nossa lida com os sentimentos que faz com que emitamos, joguemos raios, vamos botar assim, né? Vibremos em determinadas frequências que permitem que aqueles que estão na mesma frequência que nós nos identifiquem. Porque é complicado uma pessoa que está numa frequência um pouco diferenciada se identificar com essa frequência que nós temos, se identificar a nível de sintonia, a nível de afinidade, que eu não quero muito entrar em detalhes de sintonia e afinidade,
mas é complicado dessas pessoas se identificarem. É como se você fosse um radinho, que você pega aquele botão antigo, lembra para os mais antigos da casa, né? Seu Joel, seu Arlindo, né? E você pega o dial, que o pessoal fala, e bota numa frequência, vamos botar assim, não tão agradável. Ok? Eu quero só mostrar para vocês que todos nós somos médios. Agora, dentro das nossas possibilidades mediúnicas, cada um pode ter uma aptidão maior para um tipo de trabalho mediúnico, mas não significa dizer que uma pessoa que tem a capacidade de rodar mesas não seja tão médium quanto, vamos botar assim, um Anderson, que se julga uma pedra. Legal? Ok. E aí, onde é que eu parei mesmo? Eu falei das afinidades, não é isso? Ah, lembrei. Eu falei dos sentimentos. Fala. Antes de você voltar, talvez seja bom você esclarecer uma dúvida que Pode foi falar. colocada, que diz respeito ainda a essa parte energética, mas aí, de repente, você já fecha esse Pode assunto, falar. né? São duas perguntas, mas eu vou juntá-las. Pode juntar. Atraímos qualquer espírito que esteja com raiva? Não, peraí, deixa eu começar pela outra, porque acho que fica melhor. Não existe limite para alguém entrar na minha frequência? E o nosso anjo guardião? Atraímos qualquer espírito que esteja com raiva, rancor, no momento em que eu tenho esse sentimento? Vamos lá. Falamos aí de espírito guardião, falamos de atrairmos qualquer espírito quando estamos com raiva e rancor. Então, vamos lá. Eu acho interessante quando a gente pergunta isso, quando as pessoas perguntam isso, porque elas acham que um simples momento espasmódico de raiva vai fazer com que toda essa, vamos botar assim, essas energias não tão boas, ou até mesmo esses irmãos não tão, não vou dizer esclarecidos, mas até mesmo esses irmãos que se afinizam, eles vão ficar. Existe um limite. E esse limite de atração é o seguinte, é você sentir sim a raiva, mas rapidamente identificar que você está sentindo essa raiva e agir no sentido de afastar ou de, vamos botar assim, né? Agindo no sentido de reestruturar a sua energia. Porque o limite da aproximação e quem promove o afastamento dessas energias e desses irmãos, que não são só desencarnados, somos nós mesmos. A identificação já é um passo para percebermos como estamos vibrando. E depois da identificação, a ação. Agora, falaram dos espíritos protetores que nós temos. Os espíritos protetores, vamos botar assim, eles estão ao nosso lado, sim. Mas, às vezes, temos que lembrar que, por escolhas nossas, decidimos vibrar nessa frequência de ansiedade de maneira tão intensa que não são os espíritos protetores que se afastam de nós. Nós acabamos reduzindo tanto a nossa frequência que esses espíritos não têm como nos acessar. Vamos trabalhar assim, né? Ou nos acessam com muita dificuldade, ou até mesmo não tem como nos acessar, para nos proteger. Ou seja, tudo é uma questão de escolhas, de prioridades. O limite de aproximação e o limite, vamos botar assim, de afastamento, somos nós que damos. A partir do momento que nos esclarecemos, e, gente, vou falar para vocês assim, o esclarecimento só, ele é extremamente interessante, mas ele não basta. Além de esclarecermos o porquê das nossas condutas, é interessante que tenhamos ação para mudar essas condutas. É justamente aí, lembra aquela sintonia de rádio que a gente está lá embaixo, agindo vamos botar assim, emitindo essas frequências, vamos botar assim, não tão boas, quando reconhecemos e agimos, lembra que a gente pode tentar aumentar um pouquinho essa frequência? É justamente quando a gente começa a aumentar essa frequência que a gente começa a impor os limites dessas aproximações. Ou seja, a gente afasta, a gente se blinda, impedindo a ação desses irmãos, mas ao mesmo tempo que a gente mexe nessa frequência, a gente possibilita a ação de irmãos que vibram numa frequência diferenciada, que são os espíritos guardião. Vibram de maneira, se aproximam de maneira mais intensa, justamente por essa mudança de frequência. Ok? Temos mais perguntas?
Tem uma pergunta, sim, Fred, mas antes de eu fazer essa pergunta que a Ilonka trouxe, você está falando da sintonia e dessa maneira como a gente se afiniza com algumas energias, e a gente tem, como proposta desse tema, está falando também das nossas ações, né? Reconhecer as nossas ações através da mediunidade que cada um porta. Nesse sentido, esse já reconhecimento do que a gente está percebendo dessas energias, também já está falando dessa mediunidade e das ações que a gente vai ter que buscar estar realizando ou modificando para atuar de melhor forma com essa mediunidade. A pergunta da Ilonka, ela traz aquilo que a Suzana já tinha falado com essa questão do planejamento. Ela pergunta o seguinte: mas a mediunidade de trabalho não vem como uma parte do planejamento? Bom, vamos lá. A mediunidade de trabalho, ela vem como uma parte de planejamento para que a pessoa que se julga indébita em encarnações passadas, ela consiga acelerar a sua, vamos botar assim, né, reestruturação, né? Eu não gosto muito de falar de pagar dívidas. Ela consiga se, vamos botar assim, compensar nessa mediunidade. Mas assim, como foi falado na palestra passada, e eu acho que o que vocês talvez não estejam conseguindo acompanhar é que a gente está fazendo justamente essa introdução para a gente não ficar valorizando mediunidade de trabalho e mediunidade natural, porque se esse fosse o objetivo de discutir as mediunidades de trabalho, a gente responde a todas as perguntas, né? E as mediunidades naturais, a gente não englobaria todos vocês como sendo médiuns. Porque, gente, médium não são só vocês, não. Quando você fala mediunidade de trabalho, essa mesma mediunidade de trabalho que acontece na fraternidade para alguns, existe numa igreja católica. O que vale a gente lembrar é o que nós cultivamos em nós, são as nossas ações. E o que é essa mediunidade nas nossas ações, nos nossos cotidianos? E aí eu vou entrar com a mediunidade com Jesus. As nossas mediunidades nas nossas ações cotidianas, elas pedem, isso é a mediunidade com Jesus, elas pedem justamente que você identifique a sintonia que você se encontra, aquilo que você está cultivando e mexa na sua frequência, pegue o seu botãozinho, tente alterar a sua frequência, elevar a sua frequência, para que vocês consigam receber justamente as intuições daqueles que vibram segundo Jesus. Isso é mediunidade. E uma mediunidade no sentido amplo. Aonde? Lembra que eu falei para vocês? Quando a gente fala de mediunidade no sentido amplo, que a gente está pedindo talvez uma coisa até um pouco demais para vocês. Até mesmo para aqueles que às vezes são muito orgulhosos, são muito enraivecidos, né? Talvez a gente peça um pouquinho demais para você entender como você está, porque como a gente já havia falado antes, as pessoas te dão resposta, o mundo te dá respostas, para que você entenda em que nível e em que frequência você se encontra e para que você consiga mexer nesse volume, nesse botão, eu não sei nem como é que fala o nome do botão, gente, consiga mexer nesse botãozinho e se readeque, se reestruture para receber as, vamos botar assim, né, as sutis intuições que partem do mais alto. As sublimes intuições que partem do mais alto. A mediunidade com Jesus, ela pede simplesmente, ou, eu vou até falar assim, as ações com Jesus, elas pedem simplesmente que você, com perseverança, persistência, perseverança, harmonia, perceba como você está, mudando essa frequência para que você possa cada vez mais receber a intuição dos bons espíritos, ou seja, dos espíritos que muita gente fala de muita grandiosidade até de Jesus, para que você
de uma forma sutil ou não sutil, de uma forma onde você tenha que trabalhar para que você receba essas intuições, sutis ou não, e para que você seja sempre uma pessoa à disposição das boas ações, à disposição do trabalho. E o que são boas ações? De novo, mediunidade com Jesus. Você querer o bem ao próximo. De novo, a mediunidade com Jesus. Só que assim, gente, o que eu fico meio preocupado é que, se a gente falasse assim, essa sala dessa nossa reunião está cheia de gente. Existem médiuns da mais variada forma possível aqui. Existem médiuns de evidência que têm que trabalhar. Eu nem acho muito correto a falar que tem que trabalhar, porque eles, de uma forma, já estão trabalhando. Talvez eles tenham que trabalhar de maneira mais intensiva, né? Existem médiuns que não têm toda essa ostentividade que esses médiuns têm, mas que também trabalham. E existem até mesmo os ateus, que não necessariamente se enquadram como médiuns, que não necessariamente acreditam em Jesus, mas que, devido às suas posturas, se abrem para transmitir a mensagem de Jesus. Porque, assim, o que eu gosto muito, quando a gente está conversando sobre isso, é que a gente se empodera da palavra médium de maneira tão intensa que um dos sintomas que a gente tem, primeiro, é querer descobrir qual é a nossa mediunidade. Complicado. Porque a mediunidade, ela se trabalha. Os médiuns de prova, mesmo aqueles que são só de incorporação, eles podem, sim, aprimorar outros tipos de mediunidade. O segundo é que mediunidade, e aí eu vou repetir uma coisa que sempre é falado na fraternidade para vocês, ela representa responsabilidade. E não necessariamente um privilégio. E se você está encarnado ou desencarnado nesse orbe de estudos, nesse orbe onde todos nós passamos as nossas provas de maneira individual e de maneira coletiva, não necessariamente você precisa de ter todas essas mediunidades, vou botar desse jeito, tá, gente? Ostentosas, para que você seja um indivíduo que tenha mãos, que tenha boca, que tenha ouvido e que haja segundo os ensinamentos de Jesus. Esse é o grande barato dessa mediunidade que eu venho trazer para vocês. Por isso que a gente fez aquela introdução e agora a gente fala que, para que, já vou te deixar falar, Roseli, você receba esses, vamos botar assim, trabalhadores, essas energias, uma condição pelo menos é pedida, gente. Qual é a condição? Que você seja compatível com o órgão emissor. Se você alimenta aquela energia não tão legal, atrai para vocês, irmãos, não tão legais. Na mediunidade com Jesus, nada impede que você que hoje esteja alimentando esses sentimentos, esteja alimentando essas emoções, não mexa na sua frequência, não mexa no seu radinho e sintonize frequências, vamos botar assim, do mais alto, fazendo com que você haja segundo os ensinamentos de Jesus. Ok? Essa é a mediunidade que eu venho discutir, ao qual todos seres viventes, e não criaturas, vão melhorar, né? Ao qual todos os seres viventes estão sujeitos a porem os braços, a mão, a boca, o ouvido a trabalhar. Eu vou deixar a Roseli perguntar, depois eu dou um exemplo do que eu estou falando. Pode perguntar, Roseli. Essa pergunta também ainda se enquadra nessa parte energética. Uhum. A Jane já colocou até os temas das próximas palestras, que acho que vai ser tratado com mais profundidade esse aspecto, né? Sim, mas eu vou tentar transformar numa pergunta o que o Daniel colocou aqui, e caso ele ache que não ficou ok, ele depois faz novamente outra pergunta. Okay. Mas ele colocou assim, mas
se é padrão que nos caracteriza, e isso nos reúne, temos que levar em conta o padrão da densidade e o padrão energético, porque seria viver no bem e viver o bem, porque com nossa densidade pesada, com vibrações suaves, quer dizer, viver o bem e no bem são coisas bem diferentes. Você quer que eu leia de novo? Porque nessa pergunta, existem algumas coisas que a gente tem que direcionar um pouquinho. A densidade dos corpos desse planeta, densidade, né, dos corpos, devido à composição atômica, são semelhantes. Não existe diferença nessa densidade. O que existe é que, na densidade que cabe, que compete a esse órgão, é como nós agimos e emitimos essas frequências do nosso corpo. A ação vibracional das nossas frequências e não da nossa densidade. Eu acho que fica mais assim, por aí, né? Porque talvez queira levar em consideração que quanto mais denso, menos evoluídos, quanto mais efêmeros, mais evoluídos, mas nesse orbe, praticamente a densidade para todos é semelhante. Não existe diferença. O que existe é diferença de emanação de frequência. Ok? Então, ainda falando dessa parte de frequência, né? Tem uma pergunta que, assim, dentro do que foi falado de frequência, porque às vezes, quando às vezes não estamos na frequência do lugar onde estamos, somos quase que colocados para fora do local. Essa diferença de sintonia entre como você está e como o local que você está. Eu acho que foi nesse sentido que foi perguntado. Às vezes, a gente cultiva dentro da gente tanto esses sentimentos que quando nós entramos, talvez, num local que esteja numa vibração um pouquinho maior, o impacto dessas vibrações diferenciadas pode até mesmo nos, vamos botar assim, incomodar bastante. A escolha de ir embora ou não, em detrimento ao incômodo que chega até nós, é nossa. Mas, assim, é interessante que, quando a gente fala assim, vamos embora, a gente tem que respeitar o momento daquele que, devido a essa diferença impactante, quis ir embora. Mas talvez, quem sabe, se ficasse pelo menos uns 10 minutinhos a mais, pensando de maneira... Eu vou falar uma resposta que talvez vocês não gostem, gente. Pensando talvez de maneira menos egocêntrica, pensando talvez de forma que a pessoa não seja a única que tenha razão, ela conseguisse se harmonizar e até mesmo ir embora, mas não de maneira tão contrariada. Então, essa diferença, essa vontade de ir embora, pode sim ser uma cultivação das nossas posturas durante muito tempo. E nem todos, em detrimento a essa, vamos botar assim, a essa cultivação, a essa cultura que nós fazemos desses sentimentos, conseguem aguentar tamanha diferença. Mas não necessariamente ir embora. Ir embora é uma escolha. E aí, sim, em cima do que a Roseli falou, em cima dessa pergunta, que eu acho bem interessante, é que existe uma fala na Bíblia que fala o seguinte: a cada um segundo as suas obras. E algumas pessoas, quando leem essa fala, a cada um segundo as suas obras, acham que uma pessoa, podem traduzir dessa forma, né? Que uma pessoa que vibra nessas energias, olha que coisa extremamente coerente, angustiantes, não pode pegar a sua forma de conduta e transformá-la. Elas interpretam isso de maneira fixista. Mas o que a gente vem trazer é justamente o seguinte: a cada um as suas ações. E essas ações elas podem ser remodeladas a partir do momento que nós conhecemos como estamos e começamos a agir para modificar as nossas posturas ao longo de uma trajetória. Nos melhorando cada vez mais e nos abrindo para receber essa energia do mais alto, essa comunicação do mais alto. E, por incrível que pareça, gente, essa comunicação do mais alto, ela vem nos trazer o seguinte: você pode ser médium em qualquer lugar. E quando eu digo você,
Eu digo todos podem ser médios em qualquer lugar, podem ter ações com Jesus em qualquer lugar, podem desenvolver uma mediunidade com Jesus em qualquer local, desde que melhorem um pouquinho a sua frequência. Porque olha o exemplo que eu vou dar, que é extremamente interessante. Uma pessoa chega até você, muito revoltada, porque brigou com o patrão e está falando mal do patrão. Vamos botar emprego, porque emprego é uma coisa mais assim tranquila, né? Porque brigou com o patrão e etc, etc e tal. E você está ali, ela chega até você. Se você estiver numa frequência vibracional muito semelhante à dela ou igual à dela, o que você vai fazer junto com essa pessoa? A pergunta é: quem você vai deixar falar por sua boca? Quem você vai deixar, lembra, essa pessoa odiosa entrou, nervosa, revoltada, e você está ali, também nervoso, odioso e revoltado. A pergunta é: quem você vai deixar falar por sua boca? Quem você vai deixar agir por sua mão? Vou botar assim. Quem você vai deixar falar por você? Se você está nessa condição também muito semelhante ou igual de odiosidade. Quando nós nos reconhecemos, trabalhamos essa nossa frequência, modificamos um pouco, essa pessoa odiosa que chega até você, essa pessoa raivosa que chega até você, falando algumas, vamos botar assim, segundo a análise de muitos, né? Algumas improbidades, algumas coisas não tão desejosas. Se você está numa frequência um pouquinho maior, se você está numa frequência um pouquinho mais elevada, quem é que vai falar por você? Os irmãos um pouco mais esclarecidos, ou até mesmo, às vezes, para essas pessoas, simplesmente escutar. Não necessariamente você tem que falar. Deixa ela falar, se afasta, ou se for falar, não se ligue energeticamente com ela, porque isso pode gerar um caos, tanto para você quanto para ela. E aí vem um grande problema, né? Se você está numa frequência um pouquinho melhor, você conversa com ela, entra no campo de ação dessa pessoa e consegue sair relativamente bem. Ou bem. O grande problema é, se você está numa frequência semelhante, a minha pergunta é: se você entrar nesse campo de ação dessa pessoa, você vai conseguir sair? Ou seja, você vai continuar essa conversa, alimentando esses sentimentos que essa pessoa está alimentando e que retroalimenta em você? Então a pergunta é: quando você vai sair, se você entrar? E como você vai sair depois que você entrar? A pergunta se resume a esses dois pontos. Posso falar, Fred? Pode. Tem até algumas perguntas aqui que estão nessa direção, assim. Como eu poderia colocar a minha mediunidade nas minhas ações, né? Como eu seria um médium não trabalhador, mas como eu poderia exercer essa mediunidade que você disse, e a palestrante da outra palestra também disse que todos nós temos. Você pode falar sobre isso? Na verdade, Suzana, eu estou falando sobre isso a todo momento. Quando você exerce a mediunidade com Jesus, quando você melhora a sua frequência, você vai ser utilizado pelos bons espíritos, e até você se utiliza também por você mesmo, para transmitir a essas pessoas um conforto, um carinho. A mediunidade das nossas ações está justamente em você se sintonizar com a energia que vem do mais alto, e uma vez se sintonizando com essa energia que vem do mais alto, você transmitir para as pessoas que estão ao seu lado, não o desespero, não a sinergia de uma coisa ruim, não a retroalimentação de um sentimento ruim, de, vamos botar assim, um pessimismo, até mesmo uma depressão. Quando você se liga àquela irradiação que vem do mais alto, você se eleva e tenta transmitir a essa pessoa a mensagem de quem? De conforto. Mas a mediunidade com Jesus, ela pede que, pelo menos, nós tenhamos uma certa afinidade com essa
vamos botar assim, né? Essa vibração que vem do mais alto. Não adianta a gente querer exercer essa mediunidade com Jesus, entender essa vibração que vem do mais alto, se a gente fica naquela frequência de alimentar esses sentimentos não tão bons. Se a gente fica nessa condição de alimentar esses sentimentos não tão bons. Porque aí a gente vai acabar botando, vamos botar assim, como é que o pessoal fala aqui? Jogando gasolina no fogo? Eu acho que é isso, né, meu apoio? Jogando gasolina no fogo. Essa é a grande mediunidade das nossas ações. É sempre estar, já te vimos ali, é sempre estar proposto a receber essa energia do amor, essa energia consoladora que vem do mais alto, e tratar o irmão de uma forma que a gente deixe melhor do que ele está, ou pelo menos do jeito que ele está, sem provocar mais, vamos botar assim, mais problemas para essa pessoa. Essa mediunidade se resume ao seguinte: você pode estar dentro de um laboratório e pode estar tendo ações mediúnicas. Quando você é cordial com seus companheiros, mas para você ter isso, ou até mesmo quando você está elaborando uma bomba, que foi a bomba atômica, né? A bomba de hidrogênio, que era para gerar energia, mas junto à mediunidade de Jesus, dificilmente você desvia esse caminho. Ou seja, você pode exercer essa mediunidade com Jesus, quando seu patrão briga com você, talvez por ele ter tido um dia não tão bom, e você olhar para ele, fazer uma oração para ele, e continuar a sua caminhada. Até porque talvez isso tenha acontecido durante um dia. A mediunidade com Jesus, ela fala praticamente o seguinte: não é perdoar 7 vezes, 70 vezes 7. Não é dar 1000 passos, é dar 2000 passos. Essa mediunidade que todos nós temos, ela está acessível a todos vocês. Todos vocês têm acesso a esse tipo de mediunidade. De uma intuição mínima, mas como todos temos o DNA de Jesus em nós, o DNA do Criador em nós, nós podemos agir, sim, de maneira cordial, de maneira amorosa, percebendo como estamos e tentando sempre nos melhorar. E eu não estou aqui querendo falar, e nem estou sendo infantil, ao ponto de dizer que a gente vai sair daqui com uma frequência mudada. Entendo que eu não estou pedindo isso, tá, gente? Que você fique sempre lá em cima. Sempre lá em cima, sendo cordial, sendo amigo, sendo gentil. Mas a partir do momento que você tem ações mais caridosas, ações mais bondosas, porque quando a gente fala de ações, não significa dizer que a gente vai ser sempre. Mas a partir do momento que nós modificamos as nossas ações, de pouquinho em pouquinho, essa mudança ela vai se fazendo. E não é eu, ou a casa, ou a espiritualidade mudando a frequência de vocês. Porque se a gente estiver escutando essa palestra com o objetivo de mudar a frequência, tudo bem, a gente vai lá em cima no dial, né? A gente vai com a frequência lá em cima, mas quando a gente sai e encontra um desafeto nosso, volta a frequência. O grande objetivo dessa palestra é mostrar para vocês que todos vocês são médios, no sentido de receber essa energia do mais alto. Mas para receber essa energia do mais alto, nós temos que estar dispostos a receber. E para estarmos dispostos a receber, temos que fazer o quê? Trabalhar. Daquele trabalhador, daquele indivíduo que acha que não precisa de trabalhar, até os médiuns trabalhadores, que têm uma responsabilidade um pouco maior, é necessário uma educação. Mediúnica para espíritas. Para a Igreja Católica é necessário uma evangelização. E assim sucessivamente. Agora, já vou deixar a Sueli falar, desculpa, Sueli, para aqueles médios trabalhadores, como vocês estão me sentindo tanto no médio trabalhador, e desculpa eu estar falando assim, porque eu quero trazer o seguinte: vocês são médios e trabalhadores, a partir do momento que vivem, a partir do momento que existem. E são pessoas que têm que, sim, ao longo de um período, lapidar as suas emoções, lapidar os seus sentimentos, para poderem entender que essa energia chega para todos. Agora, um médium trabalhador, eu vou botar assim, essa mediunidade a ele foi conferido
para que ele, além de educá-la, porque essa mediunidade ela tem que ser educada, que ele trabalhe, que ele haja no sentido do bem. Porque eu costumo muito falar que caridade sem ação, desculpa a fala que eu vou dar, é igual um cadáver em decomposição. É igual um cadáver bonito, mas em decomposição. Porque não adianta nada, adianta sim você se reconhecer, desculpa, mas além de você se reconhecer, você tem que trabalhar. Porque nada melhor do que o exemplo para estimular os outros. Desculpa, Roseli, perdão. Vamos lá. Olha só, Fred, aproveitando que você está falando de trabalho aí, eu vou fazer a pergunta da Ilonka só com relação a essa questão, para não voltar naquela parte energética da coisa. Ela pediu para que você desse exemplos mais concretos de mediunidade do dia a dia. Eu acho que isso aí que você está falando de trabalho é legal, porque de repente você pode auxiliar a gente a reconhecer, a gente agindo com a nossa mediunidade no nosso trabalho do dia a dia, dentro das profissões que existem, sabe? Dentro de umas coisas mais práticas para a gente visualizar. Será que pode ser? Vamos lá. E, ó, a Giane também está querendo falar depois, tá? Tá bom, eu vou deixar todo mundo falar. Mas, assim, um exemplo prático disso. Vamos a casa, percebemos que não estamos tão bem. Nos identificamos, temos consciência das nossas ações, saímos da casa carregados de energia. Ao longo da semana, nos deparamos com um amigo. Percebemos que ele não está tão bem, independente de vermos, sentirmos, mas percebemos pelo cotidiano que ele não está tão bem. E quando percebemos que ele não está tão bem, eu falo, amigo, eu posso te ajudar em alguma coisa? Isso é uma mediunidade com Jesus. Por quê? Se você tivesse ligado naquelas energias desconcertantes, talvez você não conseguisse se importar com o próximo. E as boas ações, as mediunidades com Jesus, elas falam muito mais do próximo do que de você mesmo. Porque a partir do momento que você age para o próximo, você age para você. Às vezes, um amigo chega para você e fala assim, olha, cara, você não está bem. Eu acho que esse tipo de comportamento, lembra daquela fala inicial que a gente estava tendo com a Adriana? A pessoa te dá uma resposta, não a vida. A pessoa te dá uma resposta imediata. Olha, essa atitude que você fez não está legal. Talvez você pudesse pensar nisso daqui. Se você estiver preparado para receber essa fala e realmente aberto para pensar, quem sabe você não consiga modificar as suas ações e não refutar essa pessoa. Essas mediunidades com Jesus, elas estão em simples ações, em simples gestos, desde aceitar a opinião alheia, desde ser tolerante com aquele que você não gosta, a até mesmo opinar de maneira racional para que o colega se aperceba de que ele está indo para um caminho não tão bom. E saber lidar com a atitude do colega, talvez, de não querer falar com você. A mediunidade com Jesus, ela pode estar e pode se utilizar de outras pessoas para atingir você. Diríamos assim. Você vê uma pessoa que você ama demais passando mal. E você nunca se importou com essa pessoa. Mas, por uma causa sem explicação, você cai numa fraternidade, escuta algumas palestras que começam a trazer para vocês algumas novidades. De amor, de caridade. E aí você começa a pensar o seguinte, olha a resposta do outro agindo talvez na sua mudança de comportamento, influenciando nessas ações mediúnicas do cotidiano. Você, fazendo parte dessa fraternidade, vendo que uma outra pessoa não está bem, você pode chegar nesse local da fraternidade, que eu acho o sublime exemplo da doação, e colocar no caderno dos encarnados o nome dessa pessoa, pedindo a ela vai, pode colocar, dependendo do grau, coloca lá, mas você colocar e dedicar sinceros votos de melhora para essa pessoa.
Ou até mesmo daquela pessoa que você não gosta, mas que você dedica uma oração para ela, falando o seguinte: hoje eu não gosto dessa pessoa, mas Pai, me permita auxiliá-la dentro do possível, mesmo que seja um dissabor da sua vida. Auxiliá-la dentro do possível. É praticamente bater numa face, que essa pessoa talvez possa ter batido, e você dá outra face. Essa outra face não foi você ir em direção à pessoa, pegá-la no colo, transportá-la no colo, levá-la para casa, pelo contrário. Mas foi o simples ato singelo de você fazer uma oração para essa pessoa. Despretensiosa. E com o tempo, quem sabe, não desejando mal para essa pessoa. Eu vou dar um exemplo que eu posso falar de mim mesmo. Eu, quando entrei nessa fraternidade, já vi, Adriano, posso terminar esse raciocínio? Eu, quando entrei nessa fraternidade, eu tinha uma certa dificuldade com caridade, porque eu tinha um egoísmo um pouco enaltecido. Aí eu encontrei uma baixinha, eu não canso de contar essa história, chamada de Sueli. Ela me recebeu, entrei na fraternidade, olha que interessante, e vi esse povo todo da fraternidade fazendo caridade, se doando ao próximo. Falei assim, mas não estou entendendo porque esse povo faz tanto isso, mas por vergonha eu acabei fazendo isso. A ação me motivou a fazer esse ato. Na verdade, eu não entendi o que era caridade. A minha intenção não era caridade. Mas a ação repetida e de persistência me fez começar a me abrir para entender o que é caridade. E hoje eu entendo um pouco melhor. Não vou falar para vocês que entendo por inteiro o que é caridade. Mas eu consegui, e aí eu vou botar na minha conta, mexer um pouquinho na minha frequência para me abrir para as influências que vêm do mais alto. Ou seja, por meio do meu reconhecimento, da minha melhora, eu possibilitei-me a agir segundo os ensinamentos de Jesus. E é justamente isso que eu estava falando para vocês, dessa mediunidade no dia a dia. É você não julgar o próximo, mediante a tudo que ele fez, de mais horrível que pareça aos seus olhos. Porque talvez nessa encarnação seja incompatível com você, mas e nas outras? É respeitar a opinião do próximo, que eu acho isso extremamente fundamental. Mesmo não sendo aquela que você acha que é a correta. É persistir em vocês mesmos. E eu vou deixar a Adriana falar, mas assim, no meu ponto de vista, a verdadeira mediunidade, ela tende a ser um canal, um condutor que canaliza as energias do mais alto e que possibilita você agir a todo momento segundo os ensinamentos de Jesus. Vamos lá, Jane? Perdão? Então, eu vou tentar ser breve para não atrapalhar, para você ter tempo de responder as outras perguntas. Você está falando da mediunidade, né, que é o tema, nas nossas ações. Uhum. E aí você está falando da mediunidade de Jesus, né? Então você está colocando o lado em que nós estaríamos recebendo, tendo essa conexão com o plano espiritual e colocando isso em boas práticas. Isso. Mas não são só as boas práticas que caracterizam a mediunidade, né? Não. Porque eu posso ouvir alguém não tão bem intencionado, seguir, e isso é mediunidade e não estaria dentro do que você está falando. Sim, mas lembra que a gente está sendo sempre taxativo. Essa mediunidade, a quem você vai seguir é uma escolha, é uma prioridade. Você pode seguir aqueles que não são tão, não vou falar esclarecidos, aqueles que não desejam tanto bem, como você pode se disponibilizar mexendo na sua frequência, se reeducando e seguir o lado mais assim, vamos botar assim, amável, mais adorável do processo. Mas então, mediunidade, desculpa, vai lá. Não, então você está colocando a questão da mediunidade de Jesus como o caminho ideal a ser seguido. Mas Isso. Independente disso, todos somos médios quando nos permitimos ouvir, né, nos permitimos sentir o que chega até nós, não é isso? Sem intuído, sentir, show de bola. Fala, Roseli, desculpa.
Tem algumas perguntas aqui que eu vou tentar agrupá-las para ver se fica mais produtivo, né, para você, mais fácil também para desenrolar. Tem uma pergunta da Jussara que eu acho que entra nesse contexto aí de médium enquanto trabalhador, utilizando da mediunidade enquanto trabalhador, né? Ela perguntou assim: um médium, a exemplo de João de Deus, vibrava em várias frequências. Nesse caso, ele servia a 2 deuses? Olha só, o caso específico de João de Deus, a gente não vai entrar. E a questão de servir a 2 deuses, Deus, só existe um. Onde muitos às vezes nem aceitam, mas ele irradia, e a figura de Jesus irradia essa energia para nós, né? Mas assim, o servir foi justamente em cima do que a Jeane veio trazer. Depende daquilo que a gente escolhe. Agora, o interessante é o seguinte, essa escolha, ela vai muito do coração do homem. E é justamente nesse coração que você tem que mexer. Porque para professar um verdadeiro evangelho, somente um coração em transformação. Então, o que talvez possa acontecer, até mesmo conosco, não vou nem falar com João de Deus, é que a gente às vezes se esqueça de orar e vigiar. E quando nós nos esquecemos de orar e vigiar, achando que tudo está muito tranquilo, que tudo está muito perfeito, é aí que a gente deve tomar cuidado, talvez a gente esteja nos desguarnecendo, abrindo as nossas barreiras para uma mediunidade que chega até nós, mas os espíritos não tão, vamos botar assim, que não gostam muito de perseverar na lei do amor e do trabalho. Mas o Deus é um só. Ok? Pode perguntar, Roseli. Agora eu vou perguntar pela Claudine. Pode perguntar. Ela tem algumas perguntas, e eu acho que as perguntas dela dá para a gente colocá-las até numa sequência. Vamos. A primeira é a seguinte: médiuns que não aproveitam a faculdade mediúnica que possui para se instruir, prejudica ou dificulta a comunicação? Essa pergunta de Claudine é essencial, porque lembra que a gente está falando que mediunidade, ela não é um privilégio, é uma responsabilidade, principalmente para aqueles médiuns trabalhadores que aceitam essa proposta de trabalho, não só para eles, mas principalmente para eles, essa mediunidade, ela deve ser educada. E essa educação, ela se resume não só a você receber conhecimento, mas também, junto com a recepção desse conhecimento, se pôr em ação. Porque só receber o conhecimento, conhecer como está, já é um grande passo. Mas, além de conhecer, você tem que se movimentar para mudar aquilo que você se está. Como disse o seu Joel, né? Cada dia ser um novo eu. Né? Hoje eu sou a minha melhor obra, e assim sucessivamente. Pode continuar. Desculpa. Perdão, Roseli, perdão. E olha só, para essas pessoas que têm essa mediunidade de prova, o interessante é que elas realmente eduquem essa mediunidade, que muita gente chama de evangelização. Mas não é uma evangelização teórica, ideológica, que pende para uma esquerda, que pende para uma direita. Não é esse tipo de evangelização. É uma evangelização do coração. É uma evangelização dos sentimentos. É uma evangelização que fala de você. E aí tem aquele ditado que eu gosto bastante, né? Diga-me com quem andas, que eu te direi quem tu és. Não tem esse ditado, gente? Faz só um joiazinho assim para mim. Não existe esse ditado? A partir desse momento, eu comecei a mudar um pouquinho esse ditado e fala: diga-me, diga-me quais são os seus sentimentos, que eu te direi quais são as suas companhias. E aí o que acontece? Que eu fico muito assim, às vezes triste, por ser desperdiçado uma mediunidade tão bonita que uma pessoa tem de trabalho. Porque isso vai ser respeitado também em outra.
Essa pessoa que tem essa mediunidade de trabalho, talvez, gente, ela tenha vindo para fazer um papel específico, mas nada impede que ela substitua ela agindo de maneira caridosa, tendo atos mais caridosos, servindo ao próximo. E não necessariamente, esse planejamento ele pode ser um pouco variado. Para algumas, desculpa, não tem tanta mobilidade, não. Mas existe a possibilidade, sim, dela não fazer aquilo, mas ela, talvez, substituir por uma outra condição. Agora, essas pessoas que têm mediunidade de prova, o interessante e o preferível é que elas se eduquem. Para que elas se entendam, não se prejudiquem, não prejudiquem o próximo e não estacionem. Ok? Vou continuar, então, aqui perguntando pela Claudine. Nas ações pessoais para o nosso exercício da mediunidade, o que é mais importante? A instrução ou o desejo e a boa vontade? Qual o melhor caminho? Olha, é o meu ponto de vista, tá, gente? É o meu ponto de vista. A ação, que foi uma coisa que não foi incluída aí, o desejo, a boa vontade, a intenção é muito legal. Mas você ter a intenção sem a ação, sem o movimento, é ilusão. Porque morre na intenção, morre na vontade, morre naquele conjunto de fatores que levaram o autor a escrever o livro. Mas se você fica só na intenção, você tem um conjunto de vontades, mas você não escreve. Botar a caneta e começar a escrever é muito legal. E, mediante essa ação, as nossas intenções elas podem ser reorganizadas pela exemplificação de quem está mais próximo de vocês. Lembra de ação e reação? Nós recebemos do mundo, recebemos do próximo. Pode continuar. Nisso que você está falando, então, já está quase respondido, mas tem uma pergunta aqui que a Claudine fez pela Soraya, que ela pergunta assim, por que tantos médiuns falham em suas ações? Primeiro, eu gostaria de perguntar para esses médiuns que estão aqui, o que é falhar em suas ações. Porque, às vezes, a gente é muito tirano com a gente mesmo. E a gente acha que a gente falhou nas nossas ações. Mas a gente teve a ação. Para Jesus, para quem está modificando as suas ações para receber essas energias dos mais altos, do mais alto, e agir segundo os seus ensinamentos, não existe falha. Existe ação, existe tentativa. E as quedas, que porventura muitas delas que nós interpretamos que caímos, não são quedas. A gente nunca tem a visão do todo. E às vezes a gente tem uma visão muito limitada de quem somos nós. Muito limitadas. De quem somos nós, de quais são os nossos propósitos. E que às vezes a gente realmente não precisa de ter todas essas visões. Mas é essa visão limitada que às vezes impede que nós observemos a nós como indivíduos em caminhada. E que o melhor passo para nos adiantarmos é quem está ao nosso lado, é o nosso irmão. Segundo Emmanuel, Deus conosco, Nossa Senhora, segundo Emmanuel, Deus conosco, ele fala o seguinte: mediunidade com Jesus é doação. É doação de amor. Porque se você doa amor, significa dizer que você já está alimentando ele dentro de você. É doação de otimismo. É doação de perseverança. Mediunidade com Jesus é doação. E o próprio Jesus falou aos seus apóstolos: vão, curem os enfermos, espantem os demônios, deem de graça aquilo que até vocês chega de graça. Olha que interessante. O próprio Jesus falava isso. E ele falava de maneira irrefutável. Já vou te deixar, Roseli. E a boa nova dele veio para nós. E até hoje, há mais de 2000 anos, ela continua chegando. E às vezes, a gente reluta. Por causa de algumas decisões nossas, dentro de uma trajetória,
E cada um tem seu tempo. Jesus também já falava que nenhuma ovelha ficará perdida. Tudo no seu tempo. Às vezes a gente quer as coisas no nosso tempo. A gente não sabe todos os desígnios do próximo. Por isso que no início da palestra, do nosso bate-papo, eu falei que a gente tem também que muito mais se preocupar com as nossas ações, para que nós entendamos como estamos e até mesmo com essa mediunidade nas nossas ações, possamos perdoar o próximo. Não 7, mas 70 vezes 7. Desculpa, pode continuar. É porque eu filosofo muito, tá, gente? Perdão. Na verdade, não tem mais perguntas. Tem uma colocação só aqui que eu acho que até vai te ajudar nessa parte aí de fechamento, né? Que foi o seguinte: a sintonia tem que estar sempre positiva, pensamento no Altíssimo, para que consigamos nos ajudar e ajudar ao próximo. Isso. Mas olha só, não querendo desapontar, essa sintonia ela tem que tender a estar sempre alta. Mas não significa dizer que a gente vai estar sempre alto. A gente pode oscilar. Mas reconhecendo que a gente está oscilando, o que a gente faz? Puf, muda um pouquinho essa sintonia e volta de novo lá para cima. A gente vai oscilar. Nesse orbe, onde passamos por provação, nós oscilamos sim. E é normal oscilar. E aí, eu vou fazer uma propaganda, num bom sentido, entendam isso. Uma propaganda dos tempos de luz. Por que você vai numa igreja? Por que você vai numa fraternidade? Na verdade, se você cultuasse essa mudança de frequência no seu dia a dia, você iria na fraternidade só para receber essa energia já de imediato. Mas às vezes você está tão assim, chateado com aquilo que te acontece ao longo do dia, que quando você chega na fraternidade, por saber que é um local de caridade, você faz o quê? Se abre e a sua frequência melhora. E com essa frequência melhorada, saindo de lá, e na tentativa de mudar esses pensamentos, você consegue alcançar uma semana legal. E depois, quem sabe, você volte. E depois você sai e vai tentando mudar essa frequência, vai perseverando. Depois você volta. E quem sabe um dia você nunca mais precisa de voltar, porque você já aprendeu, por meio de se reconhecer e agir na sua melhora, que talvez você não precise de todo dia estar numa fraternidade, numa igreja católica, num centro de umbanda, numa igreja protestante. Esse é o nosso grande objetivo da palestra de hoje. É você se reconhecer e tentar se melhorar, ter as ações de melhora. E aí, essas ações de melhora, em momento algum, como a Giane falou, a gente quer que vocês entendam como sendo distanciadas daquilo que Jesus veio nos trazer. Sempre amparadas na boa nova que ele veio anunciar. E aí, talvez eu já entre no finalzinho do processo, dando uma notícia que eu acho muito legal para vocês. Essa boa nova não é de Jesus, é de Deus. Jesus, ele trouxe para nós essa boa nova. Mas assim, isso daí dá uma outra palestra, que eu não gostaria de conversar com vocês. Isso daí dá uma outra palestra. A boa nova de Deus, ele trouxe. Quando Jesus falava que ele testificava o Pai, significa dizer que ele foi o Espírito escolhido para ser governador desse orbe. E ele testifica o Pai porque ele reirradia essas energias altas que vêm de Jesus, junto com toda uma outra espiritualidade de grande calão. E que nós estamos aqui. Temos no DNA a capacidade de aproveitar. E lembra que ele falava? Vocês podem fazer igual ou muito mais do que eu. Basta que nos reconheçamos. E que trabalhemos para essa mudança pessoal. E assim, já vou deixar falar, Roseli, é bastante interessante o convite que eu vou fazer para vocês. O convite que eu vou fazer para vocês é o seguinte, talvez muitos de vocês não gostem. Eu vou chamar vocês para uma revolução. Uma revolução. Mas não uma revolução material. Não uma revolução de dogmas. Não uma revolução de conhecimentos. Mas uma revolução que diz respeito a uma mudança de sentimentos.
a uma mudança de posturas. Porque muito se fala de revolução, de mudança. E quando você pratica essa mudança, vou botar assim, entre aspas, tá, gente? Essa revolução, essa mudança de sentimentos e de posturas, o caminho para se conhecer fica cada vez mais fácil. Às vezes, essa revolução, entre aspas, fica difícil, mas ela é possível. E nós estamos aqui trazendo justamente essa palestra para mostrar que todos vocês são parte do Pai. E se quiserem trabalharem e se sintonizarem com a energia do mais alto, estarão a serviço mediúnico, estarão à ação de Jesus e de todos os seus benfeitores. Para a gente emendar essa mediunidade que eu venho falar para vocês, eu incluo todas elas, inclusive essa mais sutil que a gente discutiu hoje, ela nada mais fala do que uma evolução, sim, das nossas potencialidades. Todas elas, porque temos, colocando todas as nossas potencialidades a serviço do bem. E olha o que eu estou falando, colocando todas as nossas potencialidades a serviço do bem. Você sempre vai estar agindo de maneira mediúnica com Jesus. Todas as nossas potencialidades a serviço do bem. Ah, mas eu não tenho ainda uma. Treina. Persevera. Médio de prova. Treina mais ainda. Primeiro aceita, com resiliência, e vai treinando. Ah, mas é muito doloroso. Mediunidade não é para ter medo. Porque a partir do momento que você exerce essa mediunidade, que muitos chamam aí de mediunidade de prova, você alivia aquilo que chega até você. Você não deixa de receber, mas com o esclarecimento e a prática você tende a aliviar. É aí que se faz a intercessão, a interferência divina, no alívio das dores e não no suprimento delas. Ok? Roseli? Perguntas não tem mais, não. Adriana? Jeane? Gente, eu acho que eu trouxe uma proposta, como eu havia pensado, que ia dar um pouquinho de trabalho. Porque eu vim falar de uma mediunidade generalizada. E dentro dela eu acabei colocando as mediunidades de prova devido às necessidades de perguntas de vocês. Mas entenda que toda mediunidade, sendo natural, sendo de prova ou não, que eu não classifico muito dessa forma. Mas assim, eu vou respeitar a classificação que vocês estão trazendo para mim. Elas têm como objetivo a reconciliação de vocês mesmos com o divino, mas para que vocês se reconciliem com o divino, o melhor caminho a seguir é auxiliar o próximo nessa reconciliação. É melhorar as suas potencialidades. E aí eu volto a falar para vocês. Eu tenho certeza, eu vou fazer até uma coisa que é chata, absoluta, de que se você se dedicar a esse trabalho, a essa cultura, você vai entrar e não mais vai querer sair. Lembra que quando a gente estava discutindo sobre aqueles sentimentos que a gente às vezes mantém e entra no campo de sentimento do outro, que está do mesmo jeito que a gente entra e às vezes nem sabe se vai sair? Esse tipo de condição, quando você se abre, quando você se possibilita para Jesus, a sua reforma íntima é tão agradável, é tão gostosa, que mesmo que tudo pareça que esteja contra você, você recebe forças para continuar. Por piores que sejam as situações. E que as pessoas, nossa, tá ruim para você, hein? Você fala, você não vejo tão ruim assim para mim, não. Por incrível que pareça. O auxílio sempre chega. Quem precisa e deve tentar se melhorar, somos nós. Com isso, eu pergunto, mais alguma pergunta? Meu moderador, eu posso terminar? Só que antes de terminar,
eu tenho que fazer a seguinte pergunta. Desculpa, eu tenho que fazer só essa fala rapidinho. Se a mediunidade que eu trouxe para vocês não é a que vocês queriam. Eu acho que estava todo mundo doido para eu falar aqui de mediunidade de ação, mediunidade de girar a mesa. Essa não é a mediunidade das nossas ações. São as coisas mais simples, se fazem nas coisas mais simples, por intuição muito sutil. E às vezes nem por intuição, pela própria vontade, pelo próprio condicionamento nosso no bem. E condicionamento nosso no bem significa dizer agir de maneira mais caridosa com o próximo, dentro daquilo que se conhece de você mesmo e que se permite. Porque quando você se permite, você se abre e age cada vez melhor. Nada é tão bom que não possa ser melhorado. Não existe, no meu entendimento, nada é tão ruim que não possa ser piorado. Porque o pior, a ele basta. O pior já é o pior. Tá bom, gente? Isso dá outra palestra, o pior já é o pior. Mas assim, o pior a ele já basta. Tá bom? A mediunidade que eu vim trazer é essa. Todos vocês. Tem. Por mais que se sintam pedras. Por mais que se sintam não merecedores. E lembra, um ateu também tem mediunidade, se ele age segundo os ensinamentos, mesmo não acreditando em Jesus. Quem é você para falar dele? Um bom final de dia para vocês. Espero que eu tenha atendido às suas necessidades. Tentei não me precipitar. Agradeço a participação de todos vocês. Mas eu precisava de maneira latente, de maneira lenta, para chegar na mediunidade no nosso cotidiano. Tá bom, gente? Seu Arlindo, ele está aí ainda? Só faz a oração final. Pode fazer oração? Você quer falar, Jeane? Não? Seu Arlindo, só faz a oração para a gente finalizar esse dia. Vamos lá. Ah, antes, perdão. Tá todo mundo bem? Dá uma olhada aí, Jeane. Tá todo mundo bem? Porque foi uma novidade velha que eu vim trazer para vocês. Mas eu abordei de uma outra forma essa mediunidade. E ela, às vezes, pode incomodar algum de vocês. Eu vim trazer um novo de um velho, mas que incomoda quando eu jogo a responsabilidade na mão de vocês. Eu vim discutir uma espiritualidade que vem de cima para baixo e não horizontal, onde a gente fica conversando entre nós. Bom final de dia para vocês. Seu Arlindo, por favor. Vamos lá, sem favor algum. Senhor Jesus, muito obrigado por mais esse encontro. E que maravilha! Não podemos nos reunir lá na nossa casa, mas temos essa oportunidade de nos reunirmos, sim, em nossas casas, como se lá na fraternidade estivéssemos. Como é bom essa reunião. Nós te agradecemos, Jesus. Nós te agradecemos, Pai amado. Mãe Maria, muito obrigado também. Colocar a nossa mediunidade em ação, como na oração foi lembrado no início, lapidarmos as nossas ações, como já foi explicado, significa que cada um de nós já observou em si, em nós, aquilo que precisa ser modificado. E temos os ensinamentos do Mestre Jesus sobre a lei divina, que nos remete a entender o que é colocar essa mediunidade em ação. Que bom que o nosso irmão trouxe esses esclarecimentos para todos nós, que sem dúvida servirá para que consigamos cada vez mais melhorarmos
nessas nossas ações, no sentido do bem, mudando as vibrações, como foi lembrado, quando não foram muito boas. E como hoje aconteceu uma dessas situações com meu vizinho, aí fiquei aborrecido e lembrei daquele louvor que permitam que eu cante agora. É bom viver quando se tem em paz o coração. Você, como eu, que é também feliz, aprende esta lição. Quando se aborrecer, eleva seu pensamento a Deus nosso Senhor. Põe um sorriso em cada dor e ajude ao seu irmão. Somente assim é que você verá como é bom então viver. Quando se tem a paz, o amor e Deus no coração. E assim, buscando mudar as nossas vibrações quando necessária, nós vamos viver em paz com nós mesmos e com nossos semelhantes. Obrigado, Jesus, mais uma vez. E assim seja.